Tá gravando? Bom, então tá, pessoal. Essa daqui é a nossa última aula, né, de revisão, a aula 6. E, bom, daqueles 3 capítulos que dividimos, né, começando com campo elétrico, depois circuito e agora magnetismo, né, essa aula é para finalizar esse conjunto inteiro, tá certo? A próxima aula, como normalmente viemos fazendo, é de exercício, né? Então eu vou trazer alguns exercícios para vocês, eu vou soltar mais uns exercícios para vocês lá no Classroom. Eu vou ver se eu acho aquelas listas grandonas, igual eu achei de magnetismo, eu acho que é mais interessante para vocês. Tem mais opção de vestibular e daí tem gabarito também. É um caderninho completo, mais bonitinho. Se vocês quiserem também imprimir, acho que fica mais bacana. E, bom, então vamos começar. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre ímãs, né, e objetos magnéticos. Então, objetos que atraem ou que repelem, né, outros objetos magnéticos ou atraem, né, ou repelem certos objetos materiais metálicos, tá bom? Então também vimos a questão de divisão de ímãs, né, que um ímã nunca pode ser dividido, ele sempre vai ter os dois polos. E no finalzinho da aula a gente começou a ver campo magnético. E bom, hoje a gente vai dar uma aprofundada em campo magnético, tá? E acho que é o mais importante desse assunto inteiro. Tá bom? Então eu acho que a aula de hoje, apesar de ser o fechamento da revisão, ela é uma das mais importantes. E é bom que vocês entendam bem isso aqui, porque normalmente vai cair em vestibular. Então vamos lá. Bom, para começar, a gente vai puxar alguns conceitos lá do primeiro capítulo que a gente viu, né, de corrente elétrica, que é campo elétrico, né? Mas a corrente elétrica, ela faz parte. É um pouquinho do campo elétrico e mais no circuito, né? A gente vê ela bem mais no circuito. E bom, então a corrente elétrica, a gente tinha lá um circuito elétrico, uma bateria, e essa bateria, essa fonte, né, de energia, liberava uma determinada corrente para o nosso circuito inteiro, tá? E essa corrente, ela passa através de um fio, né, entre aspas, um fio metálico, no caso. Ele não precisa ser necessariamente metálico, mas ele precisa ser um bom condutor de eletricidade, tá bom? Por isso que normalmente é metálico, mas não tem a necessidade, tá? E em exercícios, vocês vão ver mais fios perfeitos, né, entre aspas, que são fios que não têm perda de energia. Como a gente já viu também, aula passada não, né, na última aula de circuito, que toda corrente elétrica, né, toda energia elétrica, em parte é convertida em calor. Tá? Então, nesse caso, seria um fio ideal que não vai acontecer isso. Tá bom? Ele vai passar toda a energia 100%, não vai perder nada dela. Bom, essa corrente elétrica, ela é medida em amperes e ela tem um sentido, tá? No nosso circuito elétrico. Como assim um sentido? Bom, aqui, né, a gente viu que ela sai do polo positivo, percorre o circuito inteiro e chega até o polo negativo, né? E bom, esse é o sentido dela, tá bom? Ela é do polo positivo para o polo negativo, tá? Então ela vai percorrer aqui, vai passar um fio, tudo bem. Esse fio aqui, esse pedaço aqui que ele tá maiorzão assim, não necessariamente ele é assim, tá bom? Esse daqui é mais um exemplo para vocês verem, mas ele é desse jeito aqui no caminho inteiro, tá? Esse daqui é só um pedaço assim que tá ampliado, tá bom? Para vocês verem melhor. Mas esse fio ele tem um determinado comprimento
e uma área, tá? De secção aqui no caso, né? Um corte nele e ele tem uma área, tá? Mas esse daqui a gente viu mais na segunda lei de Ohm, né? Esse daqui é aquela ideia lá de segunda lei de Ohm, é o mesmo conceito, mas a gente não vai usar muito disso aqui, tá? O mais importante pra gente nesse momento é a corrente, certo? E bom, e essa corrente, ela pode gerar um campo magnético, certo? Por quê? Porque a corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de elétrons. Então são vários elétrons caminhando no mesmo sentido. E isso pode gerar um campo magnético. E normalmente gera, tá bom? Então ele vai ficar mais ou menos assim, tá? A corrente elétrica ela tem um sentido. E esse campo magnético ao redor dessa corrente, ele vai ter um sentido dependente do sentido da corrente, tá? Já explico melhor como é que chega nisso aqui. Mas como vocês podem ver, tem esses círculozinhos aqui em vários tamanhos e em algumas partes desse fio, né? Mas ele é completo, tá? É o fio inteiro que gera um campo magnético só. Então seria algo mais ou menos assim, né? Tipo, tudo isso aqui um negócio só, tudo isso aqui um negócio só. Tudo no mesmo sentido, tá? Ele deixa assim só para não ficar muito poluído e para ver que ele gera desde aqui de perto até mais para longe. Mas é um negócio só, tá bom? É igual um ímã mesmo, uma carga elétrica gerando um campo elétrico, é a mesma ideia, certo? E bom, então tá, como é que a gente vai achar o sentido do campo magnético? Bom, agora voltamos para a aula passada e lembra que eu falei para vocês da regra da mão esquerda, né? Que eu falei que eu preferia a regra da mão esquerda do que usar a direita naquele caso, porque depois ia ter a regra da mão direita. E bom, é hoje que a gente vê a regra da mão direita. Como eu disse, você pode usar uma em cada mão, caso para não confundir, né? Só para não atrapalhar na hora de fazer uma prova. Mas você pode usar as duas na direita também, não tem problema. Não tem como você usar essa daqui na esquerda, tá? Lembrem-se disso. Essa daqui é só na mão direita. Muito importante. Mas tá bom. Então, temos a nossa regra da mão direita. O polegar, ele vai apontar no mesmo sentido da corrente, tá? E o campo magnético é o sentido dos demais dedos. Então, por exemplo, se você colocar aqui para acompanhar essa corrente, ou essa daqui, o seu polegar vai estar para cima. E o resto dos dedos, ele vai estar nesse sentido aqui, que é o mesmo do campo. Ó, é a mesma coisa que ele estivesse fazendo assim. Tá? Então, é esse sentido aqui. Ok? Essa daqui é a regra da mão direita. Não tem como fazer ela com a mão esquerda. Não se confundam, por favor. A da mão esquerda é o faça bom vestibular. Tá? A gente vai usá-la hoje também, então eu vou repassar ela daqui a pouco para vocês. Mas essa daqui é só a mão direita. Outra coisa que dá para vocês fazerem com a regra da mão direita é usar ela no dia a dia, tá? Então, por exemplo, você tem um equipamento na sua casa, qualquer um, e tem alguns parafusos nele. E você quer apertar o parafuso. E sabe quando tem aquele buraquinho que você encaixa o parafuso lá dentro e fica rodando e não sabe se está apertando ou se não está fazendo nada? Bom, então a regra da mão direita funciona para isso também. O seu polegar vai para o sentido que você quer que o parafuso ou a torneira também funciona, vá. Então, por exemplo, para soltar, o seu polegar é para cima. Para apertar, o seu polegar é para baixo. Aí é só você girar no sentido dos dedos, que vai dar na mesma, tá? Aí você vai apertar ou vai soltar o parafuso, ou a torneira também funciona assim. E, bom, normalmente objetos de rosca funcionam desse jeito, tá bom? Então uma curiosidade aí para vocês também. E bom, agora temos essas duas figuras que representam também o sentido do campo magnético. Para que usamos essas duas figuras? Bom,
O campo magnético, ele pode estar, né, então no caso, nesse sentido aqui, né, se pegarmos esse círculo e olharmos ele de frente, você sabe que essa parte aqui da frente ela vai estar nesse sentido e aquela parte lá de trás vai estar nesse sentido aqui, né? Tá bom. E agora, como é que você representa essa parte aqui e essa parte aqui sem ser assim, né? Porque assim quer dizer que está subindo e não indo para trás. E bom, como não temos como desenhar figuras 3D de maneira muito fácil, assim, objetiva, né? Usamos essas figuras aqui, tá? Então, essas duas figuras são para caso... Ui, perdão. Deixa eu apagar aqui. São para caso o plano esteja entrando, o campo esteja entrando ou saindo do plano. Tá? Do plano, no caso, seria a tela do seu computador ou celular, ou de onde você estiver assistindo. E, para não confundir, é só pensar numa flecha. Como eu trouxe para vocês da outra vez, a ponta da flecha é uma pontinha, né? Então, esse daqui, né, que seria ela vista de frente. Né? Então, pensando um negócio mais ou menos assim. Naquele cabo mais ou menos assim, né? Então, pensando assim, se você olhar daqui, você vai ver essa ponta menor, que é aqui, e uma ponta e o resto da flecha. Eu não sei se assim dá pra ver melhor, mas é um 3D aqui, tá? Então, para você não confundir, esse daqui é do campo saindo do plano na sua direção aqui, tá? Então, é ele vindo para frente. E esse X é o contrário, se você vê a flecha desse lado aqui, tá? Você vai ver esse X aqui e vai ver essa parte só aqui da ponta. Então, essa parte grandona e esse X aqui, essa parte de trás da flecha, tá? Então, é ele entrando no plano, tá bom? Então, ele entrando e ele saindo. Tá? Isso aqui normalmente aparece quando tem um fio aqui no meio, tá? Pode ter um fio aqui no meio e uma corrente para cima, né? Então, se você colocar seu polegar para cima, você vai ver que do lado direito desse fio vai estar entrando no plano e do lado esquerdo vai estar saindo do plano. Tá bom? Aqui, então eu trouxe também algumas outras vistas, né? E ó, se vocês prestarem atenção, esse círculozinho aqui, ou esse X, ele também funciona para o fio, né? Então aqui o campo tá bonitinho, tá circular, mas o fio, ele tá mostrando que o fio tá saindo do plano, está vindo na nossa direção, tá? Então nesse caso, o fio com a corrente, tá? O sentido da corrente é esse daqui, tá? O fio ele vai estar tanto para cima quanto para baixo, né? Essa imagem aqui representaria, por exemplo, aqui, assim, que quer dizer a corrente aqui, tá? Perdão. Por isso que ele traz esse I do lado, que é de corrente. E bom, nesse caso aqui, aí o seu polegar, você pode apoiar a mão na tela e o seu polegar vai estar saindo do plano, e daí você vai achar o sentido do campo magnético. Tá bom? Caso tenha um X aqui, mesma coisa, a corrente é para baixo, então você direciona o seu polegar contra o plano, né? Direciona ele na sua tela de computador ou celular, e vai ver também o sentido contrário daí do campo magnético. Tá bom? Mas é mais ou menos assim. Então, quando tem o I, é o sentido da corrente. Quando tem o B, é o sentido do campo. Bom, até aqui, tudo certo. Vocês entenderam até aqui? Ou tem alguma dúvida? Foi muito rápido. O que vocês acharam? Tudo certo. Ótimo. Bom, então vamos lá. Continuando aqui. Bom, para fazer os cálculos dessa intensidade do campo magnético, vamos ter 4 casos, tá bom? Cada um vai depender do anterior e por isso as fórmulas são bem próximas, tá? Vocês conseguem com uma fórmula ir mexendo nela, tá bom? Então acaba que eu não sei uma frasezinha boa para essa daqui, mas se você decorar, se você pegar ela bem,
você consegue fazer esses outros esses outros três, né, tranquilamente. Bom, então vamos lá. O primeiro caso é um fio comum, né, como a gente já viu. O B é a intensidade do campo. Esse μ0, né, que é esse Uzinho diferente, μ0 é a permeabilidade magnética. Aqui eu coloquei do vácuo porque normalmente é do vácuo, mas se for de algum outro material, né, se estiver em algum outro local, eles vão te dar, tá? Você não precisa saber isso aqui. E até mesmo esse valor aqui do vácuo você também não precisa decorar, eles vão dar numa prova de vestibular, vai ter aqui lá, dados, 2 pontos, permeabilidade magnética do vácuo igual a tanto. Tá? Tem a corrente elétrica, né, que é o I, e o R, que é a distância até o fio, né, ou o raio aqui do nosso campo magnético. Tá bom? Ah, mas eu pego do fio até esse primeiro, ou do fio até esse segundo, ou do fio até esse terceiro. Bom, como eu disse, esse daqui ele está representando que ele segue desde aqui de perto até lá no fundo. Então, você sempre vai pegar o maior valor, tá? É sempre do fio até o final desse campo magnético. Não vai pegar aqui numa distância qualquer falar que é o raio, porque daí vai dar errado. Bom, então é sempre até o final, tá? É o raio do círculo grande. Bom, e caso entortarmos esse primeiro fio, né, então o fio era reto, a gente vai entortar ele em uma forma circular aqui, aí vamos ter um problema. Porque olha só, se você acompanhar com o seu polegar aqui a corrente, de um lado você vê que está em sentido anti-horário, enquanto do outro lado está em sentido horário. Tá? Ele faz dois sentidos contrários no mesmo fio, né? Na mesma espira. Tá bom? Então, essa daqui é a principal diferença entre o fio reto, né, e a espira. Tá bom? E a fórmula, como eu falei, é bem parecida, só vai tirar um π aqui, né? Só vai tirar o π aqui. Tá? Então ela é bem parecida. E bom, é basicamente a mesma coisa, não muda muito. Você vai seguir aqui a corrente, vai fazer o campo, tá? Ele vai dar desse jeito estranho, mas não vai influenciar em nada, certo? Assim, em nada na intensidade, tá? Num exercício pode ser que influencie, mas daí acaba ficando um caso mais específico. A gente vai vendo isso mais pra frente, tá bom? Mas nesse caso aqui que a gente está vendo a intensidade do campo, aí não vai mudar muita coisa não, tá? Bom, e com uma espira tínhamos aquele lá, né? Então, uma espira. Agora, se pegarmos várias espiras, se continuarmos entortando esse fio aqui, vai virar uma bobina chata, tá? Então, como vocês podem reparar aqui, são várias espiras e uma bem próxima à outra. Olha a distância entre essas duas. É bem próxima e ela é curtinha, tá? Ela é bem curtinha. E ó, ela é parecida com o solenoide, né? Eu mostrei pra vocês que a aula passada, acho, o solenoide, né? Bom, ela é bem parecida, mas ela tem uma diferença, que o raio dela é muito maior do que o seu próprio comprimento. Tá bom? Então esse comprimento aqui, por exemplo, é 2, e esse raio aqui é, sei lá, 30, sabe? Não, acho que 2 é muito, sei lá, 0,2. Sabe? É uma coisa que nem faria diferença pra você, tá? Você pode ignorar esse comprimento aqui, porque ele é bem curtinho mesmo, o raio que é bem maior. E daí, agora, para esse caso, para calcular a intensidade de campo magnético nesse caso, é só você pegar a da espira e multiplicar pelo número de voltas. Então, se na espira era uma volta, você multiplica por 1. Ok. Aqui, na bobina chata, são, por exemplo, 4, 5 voltas, você multiplica por 5. Tá? Não tem muita diferença também, não. O campo magnético, nesse caso, ele vai dar o mesmo da espira, só que ele vai ficar mais comprido aqui, tá? Então, vai ficar um negócio meio assim, né? Fica um negócio meio assim, e desse lado aqui também. Ele vai ficar mais comprido, tá? Mas não vai... A mesma coisa da espira não vai influenciar em nada pra gente, nesse caso. E bom, agora sim. Agora, aqui é o solenoide, tá?
Olha só, ele é bem parecido com a espira e com a bobina chata, mas olha já a distância separada entre esses dois e olha o número de voltas que ele dá. Enquanto lá na bobina chata a gente tinha umas 4 ou 5 voltas, aqui a gente tem umas 8, sei lá, chutando umas 10, não sei. 2, 4, 6, 8, umas 10, 12. E bom, já dá pra ver uma diferença bem considerável. E isso faz com que o comprimento desse solenoide seja muito maior do que o próprio raio de cada uma dessas espiras, né? E bom, aí para esse caso, a gente vai ignorar o raio, né? Antes aqui era 2R, né? 2R. A gente vai ignorar esse caso porque o R vai ser muito curto. E daí a gente vai substituir ele pelo comprimento do solenoide. Tá? E o número de voltas, mesma coisa ali da bobina chata. E olha o campo magnético como é que fica. Na bobina chata é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma ideia aqui que vai ficar ele comprido assim, porque são várias correntes ampliando esse campo. Tá bom? Bom, então são esses 4 casos. Eles são bem parecidos, tá? Eu passei até meio rapidinho. Foi rápido demais? Qual coisa vocês falam, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não vai ficar com dúvida. Esses 4 casos, eles são os casos possíveis de intensidade de campo magnético para a corrente elétrica. Tá? Então, no vestibular não vai cair diferente disso. O mais comum, obviamente, é o solenoide, porque ele aparenta ser o mais difícil. Mas a fórmula dele é mais fácil, porque ele tem um termo a menos, né? Aqui antes era 2R, ele tem um termo a menos. Mas ainda assim ele é o mais comum, porque na hora que você bate o olho, você já se desespera, olha, ele parece muito feio. Mas ele não é, tá? Eu acho que é o solenoide e o fio são os mais comuns. A bobina chata, ela não cai muito, tá? Eles dão preferência pelo solenoide, mas também não vai mudar muito, né? Se vocês sabem uma fórmula, vocês sabem todas. Como eu falei, muda uma coisinha ou outra, tá bom? Bom, então tá. Então, esses são os casos de campo magnético para corrente elétrica, tá? Entendido isso, a gente passa para a última parte da nossa revisão. Se ficou dúvida, vocês podem falar. Sem vergonha, hein, gente? Bom, então tá certo. Eu acho que a parte mais chatinha de todas é essa da lei de Faraday, Newman e Lenz, tá? Eu acho que no semestre passado foi a parte que vocês mais ficaram com dúvida, mas confesso que também ela não é muito fácil não. Vou ver se eu consigo dar uma esclarecida melhor para vocês. Então tá, a gente começa com a lei de Lenz. A lei de Lenz, ela é representada muito bem por essa imagem aqui. Então a gente tem uma espira aqui nesse caso, né? Com uma corrente induzida. O que significa uma corrente induzida? A corrente elétrica a gente já sabe o que é. Você liga uma fonte nela, num fio, né? E vai gerar uma corrente elétrica. Ok, mas não é isso que queremos. Nós queremos induzir uma corrente. Então, pegamos a espira, né, um fio não ligado a uma fonte e vamos criar uma corrente elétrica nele. Como que vamos fazer? Bom, a gente viu que dava para criar campo magnético a partir de uma corrente elétrica. E o mesmo pode ser feito ao contrário. Você consegue criar um campo, uma corrente elétrica a partir de um campo magnético. Como assim? Desse jeito aqui. Se vocês pegarem um fio, tá? Metálico de preferência, que conduz eletricidade, e aproximarem um ímã dessa espira, ou desse fio, né? O campo magnético desse ímã, que vai de norte para sul, por isso que ele está com a setinha saindo aqui para cá, ele vai continuar aqui e vai dar a volta, tá? Ele vai gerar um desequilíbrio nesse fio, nessa espira.
Mas lembrem-se disso para tudo, tá? O universo, ele é feito de equilíbrio, tá? Mais ou menos. Então, ele vai tentar equilibrar tudo. Se você gera energia, ele vai querer gastar. E se você gasta energia, ele vai querer gerar. É mais ou menos como o nosso corpo. Tá? Dá pra pensar assim, como mais ou menos tudo é feito. Se você gera energia de algum jeito, é porque você gasta ela de algum outro jeito. Tá? Senão, graças à evolução, perderíamos essa maneira, né? Ou deixa de existir. Então tá. Então, aqui você vai criar um campo. Esse campo vai produzir uma ação sobre essa espira e essa espira vai gerar um campo contrário. Tá? Então a lei de Lenz fala isso, que ela cria um campo contrário para tentar zerar esse campo, esse primeiro campo, né, gerado pelo ímã. Então ele vai tentar zerar essa força. Tá? Então ele vai gerar um campo contrário e por isso uma corrente no sentido desse campo. Né? Então se vocês colocarem o polegar apontado para frente, né, então saindo da tela, vocês vão ver que o campo, o sentido do campo é exatamente esse daqui, da seta azulzinha. Tá? Então, essa força, aqui esse campo magnético, ele vai ser gerado em dois momentos. O primeiro, aí aqui marca a variação de fluxo, ele gera uma corrente induzida com a variação de fluxo, né? Então você cria uma força para cá, você vai gerar uma corrente para criar uma força contrária, tá? Bom, eu já volto ali naquela forma, mas a teoria é isso aqui. O sentido da corrente induzida é tal que se opõe à variação do fluxo que a produziu. Então, você produz essa corrente a partir de um campo magnético, ela vai ser contrária para anular, tá? Esse primeiro campo elétrico. Então, ela vai ser contrária para gerar um outro campo elétrico. Campo magnético, perdão. Ela vai ser no sentido para gerar um campo magnético contrário ao primeiro campo magnético, tá? E bom, aí como eu disse, ela vai ser gerada em dois momentos, essa corrente elétrica induzida. Primeiro momento é quando você está aproximando esse ímã desse fio, tá? Então aqui está aproximando, ele gera uma corrente para baixo, para daí gerar um campo magnético contrário, né? Então, contrário a esse ímã, né? Esse ímã está para cá, gera contrário para anular. Isso cria uma força para esse ímã adentrar a essa espira. No momento em que o ímã está aqui dentro, bem no meio, bem aqui assim, né, mais ou menos, norte e sul, com essa divisão aqui mesmo, ele está bem aqui no meio, que o sentido do campo magnético se alinha com a espira completamente, né, fica bem no meinho, aí essa corrente some. Tá? Aí essa corrente deixa de existir. Tá bom? Porque não está tendo variação no fluxo. Ele já está ali dentro. Aí tá tranquilo. Aí não tem problema. Agora, se você começar a puxar esse ímã de volta, aí ele vai gerar outra corrente elétrica contrária a esse movimento também. Então você está puxando esse ímã para trás aqui, né? Ela vai fazer uma corrente para puxar esse ímã de volta para o meio. Tá bom? Então aqui ela quer que o ímã saia, né? E no outro ela quer que o ímã fique. Então, ou o ímã fica muito longe da espira, ou o ímã fica no meio, centralizado com a espira. Tá? Nesses dois momentos, ou muito longe, ou no meio, não tem corrente elétrica induzida. Em qualquer outro que você está aproximando ou afastando, você vai ter essa corrente elétrica induzida para contrariar esse movimento, tá bom? Para puxar ele de volta, para empurrar ele para fora. E aqui temos um amperímetro, né? Um aparelhinho que mede a amperagem, ou seja, a força, a intensidade dessa corrente. Nesse momento que o ímã está aproximando,
A corrente elétrica, ela é criada de um ponto, chega até outro, vai dar um valor negativo aqui, né, menor que zero. No momento em que esse ímã está afastando corrente elétrica para o outro sentido, vai dar um valor positivo aqui, tá? Não levem esses valores para casa de vocês, tá? Isso aqui como positivo, isso aqui como negativo, esquece isso, tá? Isso aqui é só uma ilustração. Se esses dois fios estivessem ligados ao contrário aqui, daria ao contrário, então não quer dizer nada. O importante é isso aqui, tá? Se você está aproximando ou afastando corrente elétrica para os lados contrários ao movimento. Se o ímã está no meio ou se o ímã está muito longe, não vai ter corrente elétrica, certo? Bom, então é isso aí. E a formulinha da lei de Lenz é que a corrente elétrica é igual à força eletromotriz induzida dividido pela resistência. Essa fórmula aqui parece muito com uma outra fórmula que a gente já viu. Essa daqui. Alguém sabe que fórmula que a gente já viu e que parece muito com essa? Ela tá meio escondidinha aí. Mas acho que dá pra descobrir. Lei de Ohm. Ótimo. Aqui, você lembra da fórmula? Mas é essa mesmo. Eu acho que é essa mesmo. Isso, é essa mesmo. É essa mesmo. Bom, então como a Jaqueline falou, essa fórmula aqui lembra muito aquela fórmula do Curie, né? E por que lembra tanto? Bom, já vou mostrar para vocês. Mas a ideia é a mesma, tá? A ideia é que essa força eletromotriz substitua a tensão. Tá? Adiantando um pouquinho para vocês. Mas eu já mostro como que vocês podem ver isso melhor. Tá? Bom, então tá. A lei de Lenz é isso aqui. Muito importante esse conceito de que o sentido da corrente induzida é tal que se opõe à variação do fluxo que a produziu. Então, basicamente, quando geramos uma variação de fluxo, a lei de Lenz fala que vamos gerar uma força contrária, tá? Um fluxo contrário, tá bom? Para anular esse primeiro. E bom, agora a gente entra na parte chata do negócio, que não é tão difícil assim, tá? Mas vamos lá. Bom, a lei de Faraday-Newton. Aqui eles pegaram um fio, tá? Um condutor móvel que se mexe, né? E colocaram um elétron aqui no meio. Bom, um campo magnético para baixo. E esse condutor móvel, ele vai se mover para a direita. Agora, olha só. Regra da mão esquerda, né? Faça bom vestibular. Lembra? Os 3 dedos. Ok. O campo é para baixo. Faça bom. Bom é o campo. É o B. É para baixo. Vestibular. Vestibular é o V. Para a direita. Tá? Então... peraí. Essa imagem aqui tá estranha. Não, isso aqui... essa imagem aqui tá errada, gente. Essa força magnética era para estar aqui para cima, tá? Essa imagem aqui tá errada. Bom, enfim. Tá errada, tá? Mas vamos considerar que seja assim, tá? Eu acho que eu não fiz errado, não, né? Não, tá certo. É isso aí mesmo. É isso mesmo. Tá errado essa imagem, era pra estar aqui pra cima, tá? Mas bom, eu vou usar ela aqui do jeito que tá, só pra vocês entenderem como é que é o negócio. Não vou ter que rabiscar muito, tá? Então, tá bom. Supondo que a força magnética dê exatamente para esse lado. Caso a força magnética dê para esse lado, o sentido da corrente, tá? Vai ser... sentido da corrente não, o sentido do campo elétrico. Por quê? Por que o sentido do campo elétrico
vai ser para esse lado. E o que campo elétrico tem a ver com tudo isso? Bom, se você tem uma força magnética agindo sobre esse elétron vai ser puxado aqui para cima, tá? Então vai formar um acúmulo de carga negativa desse lado. Como tem um acúmulo de carga negativa desse lado, vai ter um acúmulo de carga positiva desse lado aqui, tá? Você está juntando um monte de carga negativa aqui, desse lado vai sobrar carga positiva. Desse jeito, olha só, lembra de campo elétrico? Positivo vai para os outros, negativo, aí só tem esse sentido aqui do campo elétrico. Mas, como é um elétron, ele vai ser atraído pelo lado positivo, tá? Do tubo. Então, a força elétrica vai ser nesse sentido aqui, nesse sentido contrário ao campo elétrico e à força magnética. E essa força elétrica e essa força magnética vão se anular, tá? As duas vão ter o mesmo valor. Então aqui a força magnética é igual à força elétrica, certo? Bom, com isso nós conseguimos chegar nessa fórmula aqui, tá? Então temos que a força elétrica é igual ao módulo de uma carga vezes a intensidade do campo elétrico, tá? E aqui temos a tensão é igual à intensidade do campo elétrico vezes a distância. Só que, ó, a tensão, olha só, temos polo negativo e polo positivo. A corrente vai para onde? Do polo positivo para o negativo. Então, ela anda nesse sentido aqui, ou nesse sentido aqui como está mostrando. Olha só, isso aqui é muito parecido com isso aqui. Muito parecido. Com isso aqui. Tá? Então, olha só. Aqui tem polo positivo, aqui tem polo negativo, a corrente vai para esse sentido. Polo positivo, polo negativo, vai para esse sentido aqui. Então, olha só. Olha como é a mesma ideia de circuito elétrico. E é por isso que podemos substituir a força eletromotriz, né? Nesse caso aqui, por U, pela tensão. Porque a força eletromotriz vai ser o que vai gerar a nossa corrente elétrica. Vai ser a nossa fonte do nosso circuito elétrico. Tá bom? Então isso aqui é a mesma ideia que um circuito elétrico. Tá? E é por isso que pode substituir novamente essa tensão por força eletromotriz aqui. Tá? A distância eu só substituir por L, tá? Que é o comprimento desse fio. Só substituir por L. E bom, agora está aqui. Força magnética é igual a força elétrica. A gente viu que as duas se anulam. Força magnética, feliz quem vê bem sem óculos, né? Aqui, seno de 90 é igual a 1. Aí some da fórmula. Fica quem vê bem. Aí só quem vê bem mesmo. Bom, então a gente substituiu aqui. Força elétrica a gente viu aqui em cima. Substitui aqui. A carga a gente corta dos dois lados, né? Porque tem igual. Sobra V de velocidade vezes B de intensidade de campo magnético é igual, a gente substitui esse daqui por lá, força eletromotriz, dividido pelo comprimento do nosso condutor móvel. Bom, passa esse L para cá, tá? Vai ficar aqui a força eletromotriz é igual à intensidade do campo vezes a velocidade desse condutor móvel vezes o comprimento do condutor móvel, tá bom? Tem uma frasezinha para essa fórmula aqui, que é I believe, né? No caso aqui é BLV, né? I believe, que é eu acredito, né? Então o E de eu acredito e o BLV aqui de believe. Mas assim, eu não gosto muito, mas para quem gosta, tá aí, tá bom? Vocês entenderam isso aqui? Vocês entenderam como é que chegou? Por que é um circuito elétrico? Fez sentido para vocês? Ótimo. Fico muito feliz.
Então tá bom. Lembrando que essa força eletromotriz ela é induzida, tá? Ela não está sendo gerada a partir de uma fonte. Tá? Bom, novamente aqui, né, aquela força eletromotriz sendo substituída pela tensão. E aqui temos um problema. Deixa eu ver se... não, é aqui mesmo. Tá, e aqui temos um problema. Ó, pense o seguinte. Nesse caso aqui, temos uma área, tá? Essa área aqui. Essa área aqui, eu mandei a lista de chamada, não sei se vocês viram ali em cima, tá? Mas eu mandei. Bom, então tá. Essa área aqui, ela vai ser responsável pela área de campo magnético que está agindo sobre o nosso elétron aqui no meio, né? Sobre o nosso condutor móvel. Mas esse condutor está em movimento, tá? Então suponha que esse condutor chega até aqui. E daí? Olha só a área a mais que vai ter para esse condutor, né? A área de campo magnético a mais que vai ter agindo sobre esse condutor. Bom, como temos mais campo magnético beneficiando a nossa corrente elétrica, lembra da lei de Lenz? Quando tem uma variação de fluxo, é gerada uma variação de fluxo contrária. Então, desse lado aqui, vai começar a ser gerado campo magnético no sentido contrário. Tá? Esses pontinhos verdes é aquele saindo do plano, tá, gente? É assim, tá? Aqui tá meio feinho, mas é desse jeito, tá? Então ele vai começar a gerar campo magnético contrário depois do fio, né? Na área, não nessa área de dentro. Essa área de fora ele vai começar a gerar campo magnético contrário. Por quê? Para equilibrar a intensidade de campo magnético que ele está ganhando aqui, tá? Então ele vai sempre tentar balancear. E a mesma coisa se ele diminuir, tá? Então, por exemplo, se ele diminuir aqui, se ele diminuir, aí você está diminuindo a área, aí ele vai começar a gerar campo magnético a favor, tá? Para ele aumentar isso aqui de volta. Então ele sempre vai tentar entrar em equilíbrio, tá certo? E bom, aí tá. Então temos aquela fórmula, I believe, né? Eu acredito. E bom, olha só. Se pegarmos aqui a velocidade, o que é velocidade? Velocidade a gente vê em mecânica, né? Acho. É ΔS sobre ΔT, tá? Por quê? Porque ele vai correr com uma velocidade, ele vai passar por um determinado espaço em um determinado tempo, tá? Então, só substituir aqui ΔS por ΔT. E agora, temos então, ó, olha só. Temos então aqui, eita, aqui atrás, aí. Então, temos aqui, já está com caneta, que, por exemplo, ele andou essa distância aqui. Isso aqui é o ΔS, tá? Então ele chegou aqui. Agora, se multiplicarmos esse ΔS por esse L, né, como ele está representado ali, por esse comprimento de fio, vamos ter nada mais, nada menos do que a área disso aqui, tá? Então, se você multiplica o comprimento pela largura aqui, né? Vamos colocar como largura. Mas se você multiplica essa distância por esse comprimento de fio, você vai ter a área de tudo, tá? A área de tudo não, né? A área de onde ele percorreu. E daí podemos substituir, então, ΔS vezes L é igual a delta área, tá? A variação de área que teve no nosso modelo, tá bom? E se multiplicarmos essa área pelo campo magnético que está agindo sobre ela, né, todos esses pontinhos verdes, vamos ter uma variação de fluxo, tá? Esse símbolo aqui ele representa fluxo. E bom, como eu já falei para vocês, pela lei de Lenz, com variação de fluxo tem variação de fluxo contrário.
Então, por isso que calculamos essa variação de fluxo para saber qual o fluxo contrário que vai ser colocado, tá? Mas nesse caso aqui, a gente vai calcular a força eletromotriz a partir desse fluxo em determinado tempo. Então seria o quanto a sua fonte gera de energia naquele tempo, tá bom? É mais ou menos essa ideia. Mas, né, como eu disse, lei de Lenz, ela vai fazer um fluxo contrário, então é negativo. Tá? Então esse negativo aqui é porque ele vai gerar esse fluxo contrário, tá bom? Bom, então tá aqui, essa é a formulinha principal, tá? Da lei de Faraday e Newman e Lenz, né, porque entra muito. Mas é da força eletromotriz induzida. Tá? Então, força eletromotriz, variação de fluxo em Weber, tá? Ou Tesla vezes metro quadrado, dividido pela variação do tempo em segundos. Tá bom, gente? E aí? Dúvidas? O que vocês acharam? Deixa eu parar aqui a gravação.